Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo Lucena da Universidade Federal de Alagoas. Estamos aqui para mais uma videoaula. Nessa videoaula de hoje, eu gostaria de fazer uma indagação a vocês. Vocês sabem como está o nosso sistema de abastecimento de água? Pois é, nessa videoaula de hoje nós iremos apresentar dados nacionais e dados também relacionados ao nosso estado de Alagoas. Fiquem aqui e confiram conosco. Bom, para essa nossa videoaula de hoje, nós tomamos como base os dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada em 2017 e que foi publicada agora em 2020 pelo IBGE, tá bom? Então vamos lá. Então, sobre o sistema de abastecimento de água, nós vamos apresentar aqui a nossa situação lá em 2017. Com relação a este gráfico, nós podemos observar, o percentual de municípios com serviços de abastecimento de água por rede geral de distribuição. Então, observamos aqui a nossa média nacional brasileira. Em 1989 havia cerca de 96% e em 2017 a média atingiu um patamar de 99,6%. Então, muito parecido com o comportamento da nossa região Nordeste, o qual atualmente em 2017 apresentou aí cerca de 99,3% de percentual de municípios com serviço de abastecimento de água por rede geral. Tá bom? Bom, mas vamos entender um pouquinho mais algumas informações relevantes. Essa é a novidade muito interessante do estudo que foi realizado, que é a apresentação de cartogramas. Esse primeiro cartograma apresenta a condição de funcionamento do serviço de saneamento de abastecimento de água por rede geral de distribuição nos municípios em 2017, tá bom? Então, o que é que nós podemos observar nesse cartograma? Nós podemos observar que a situação em funcionamento, ela predomina sobre o status de paralisado, que também predomina sobre o status de em implantação. Mais especificamente em Alagoas, que também nós vamos sempre detalhar um pouco mais sobre as informações de Alagoas, nós temos aqui que em a maior parte do seu território nós possuímos o status também em funcionamento, mas também temos algumas localidades com o sistema em implantação. Esse outro cartograma, ele apresenta os serviços de abastecimento de água por rede geral de distribuição em funcionamento em 2017 no Brasil. E aí nós podemos destacar aqui Alagoas, onde apresenta uma faixa de atendimento de cerca de 97,5% a 99%. Isso com relação ao abastecimento de água. Essa tabela ilustra a situação de Alagoas, o número de municípios com serviço de abastecimento de água por rede geral de distribuição. Vale destacar que o estado de Alagoas apresenta 102 municípios, e em 2017, 101 municípios apresentavam o serviço de abastecimento de água por rede geral de distribuição, quase em sua totalidade. Esse outro cartograma, ele apresenta o tratamento da água nos municípios com estação de tratamento de água ou unidade de tratamento simplificada. O que a gente pode destacar? Que dos 5.517 municípios com entidades executoras de serviço, cerca de 88% apresentavam estação de tratamento de água. Mas há um dado alarmante aqui, preocupante, com relação à região Nordeste, onde apresentou o menor percentual no Brasil, com cerca de 75,8%. Em Alagoas, como nós podemos observar aqui nesse mapa, nós possuímos, claro, em sua maioria do território, estações de tratamento ou unidades de tratamento simplificada, mas também sem unidades de tratamento simplificada ou ETAs em operação, ou sem o serviço em funcionamento no momento lá em 2017. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as principais reclamações. E aí vamos destacar um pouquinho aqui no nosso estado de Alagoas, tá bom? Então o que a gente pode destacar das principais ocorrências de reclamação? A gente observa aqui que o que predominou como reclamação foi a falta d'água. Em seguida, da questão da ligação na rede de distribuição de água, seguido por valor cobrado, e aí vem também a qualidade da água, também foi relatada, e vazamento de água. Esses foram os principais aspectos relacionados às reclamações.
Ainda seguindo nessa batida com relação ao estado de Alagoas, gostaríamos de destacar aqui nessa tabela os tipos de água captada, né? Então, com relação à água doce, nós temos aqui o predomínio de captação superficial, né? Seguido, temos o poço raso 3, né? E como a segunda maior fonte, o poço profundo. Mas também vale destacar aqui um dado preocupante, né? É que foi também levantado que em uma localidade a água salobra, salgada ou salina, né? Então era captada. Com relação às estações de tratamento de água e as unidades de tratamento secundário, né? a condição de funcionamento, ao funcionamento, né? Nós podemos destacar aqui em operação cerca de 106 estações de tratamento de água, 44 com licenças ambientais e 130, né, em sua maioria, a gente observa as unidades de tratamento secundário. Das estações com operação interrompida, nós temos 2 ETAs e inacabadas também 2 ETAs. Ainda com relação ao estado de Alagoas, né, há um outro aspecto interessante sobre as estações de tratamento de água e unidade de tratamento simplificada em operação, sobre os tipos de tratamento, né? Então a gente tem aqui, a gente observa um predomínio, né, com o tipo de tratamento, uma simples desinfecção, 37, seguido pela convencional e 28 não convencional. Ainda em relação às estações de tratamento, sobre principalmente as etapas de tratamento, né? Então aqui a gente destaca as principais etapas levantadas pelo estudo. Nós temos aí ainda o indicativo de 2 estações com dessalinização, 20 correção de pH, 39 com coagulação, 38 com floculação, 35 com decantação, 53, né, a maioria aí predominando com filtração, que é exatamente o processo convencional, né, essa sequência. Também apenas 13, né, com fluoretação adicionada, tá? E com processo de desinfecção, claro que o predomínio é por cloração. Um outro aspecto interessante é sobre o controle interno de qualidade da água distribuída, né? Não basta ter apenas água em quantidade, mas a gente precisa pensar também na qualidade. Então, sobre os tipos de análise, foram levantadas aí 39 tipos de análises, né? Então a gente observou que havia 37 que avaliavam a turbidez, 28 cor, 39, né, o cloro livre residual, que é muito importante, os coliformes totais, 39, a E. coli, 29 e bactérias heterotróficas, 10. Bom, gente, então essas informações foram retiradas da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2017 e do Perfil dos Municípios Brasileiros, Suplemento de Saneamento 2017, e podemos observar que, apesar de termos uma porcentagem elevada de distribuição de água, nós temos ainda muito a melhorar sobre o serviço ofertado, né? Principalmente por questões relacionadas à qualidade, tá bom? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado. Peço que sigam o nosso canal, youtube.com/eduardoamorinhofal. Através desse QR Code vocês terão acesso ao nosso site contendo mais informações. E é isso, e até uma próxima videoaula.